Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 63 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias assim predisse a vinda do rei de Israel. Essa profecia devia então cumprir-se. Aquele que por tanto tempo recusara honras reais, vem agora a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Multidões que haviam afluído a vê-lo em Betânia acompanharam-no, ansiosos de lhe testemunhar a recepção. Toda a natureza parecia regozijar-se. As árvores estavam verdejantes, e as flores espargiam pelo ar um delicado aroma. O povo achava-se animado de nova vida e alegria. Jesus mandara 2 dos discípulos buscarem para ele uma jumenta e seu asninho. Por ocasião de seu nascimento, o Salvador dependeu da hospitalidade de estranhos. A manjedoura em que esteve foi um lugar de descanso emprestado. Agora, depende da bondade de um estranho quanto a um animal em que entrar em Jerusalém como rei. Como predissera, foi prontamente satisfeito o pedido. Com alegre entusiasmo, estenderam os discípulos suas vestes sobre o animal e sobre ele sentaram o mestre. Cristo estava seguindo o costume judaico nas entradas reais. Logo que ele se sentou no jumentinho, um grande grito de triunfo atroou nos ares. Jesus aceitou agora a homenagem que nunca antes permitira. À medida que avançavam, aumentava sempre o povo com a reunião dos que tinham ouvido da vinda de Jesus e se apressavam a tomar parte do acompanhamento. Das multidões reunidas para assistir à Páscoa, milhares saem ao encontro de Jesus. Saúdam-no com o agitar das palmas e cânticos sagrados. Os sacerdotes fazem soar no templo a trombeta para o serviço da tarde, mas poucos atendem, e os príncipes alarmados dizem entre si: eis que toda a gente vai após ele. Os acontecimentos relacionados com essa entrada triunfal constituiriam assunto de todas as bocas e tornariam Jesus objeto das cogitações de todos os espíritos. Nessa triunfante cena de sua vida terrestre, o Salvador poderia haver aparecido escoltado por anjos celestiais e anunciado pela trombeta de Deus. Essa demonstração, no entanto, teria sido contrária ao desígnio de sua missão. Nunca antes vira ao mundo um cortejo triunfal como este. Não se assemelhava ao dos famosos conquistadores da terra. Não fazia parte daquela cena nenhuma comitiva de lamentosos cativos como troféus da bravura real. Achavam-se em torno do Salvador os gloriosos troféus de seus serviços de amor pelo homem. Os cegos, a quem restituir a vista, abriam a marcha. Os mudos, cuja língua soltara, entoavam os mais altos cânticos de hosanas. Saltavam de alegria os coxos por ele curados. As viúvas e os órfãos exaltavam o nome de Jesus pelos atos de misericórdia que lhes dispensara. Os leprosos, a quem purificara,
estendiam na estrada as vestes incontaminadas, ao mesmo tempo que o saudavam como Rei da Glória. Aqueles a quem sua voz despertara do sono da morte tomavam parte no cortejo. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, mas que então se regozijava na força da varonilidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. Muitos fariseus testemunhavam a cena. Com toda a sua autoridade, tentaram impor silêncio ao povo. Mas seus apelos e ameaças não faziam senão aumentar o entusiasmo. Como último recurso, avançaram por entre a turba até onde estava o mestre e abordaram-no com palavras de censura e ameaça. Mestre, repreende os teus discípulos. Foram, porém, reduzidos ao silêncio pela réplica de Jesus. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando o cortejo chegou ao cimo da colina e estava para descer para a cidade, Jesus deteve-se, e toda a multidão com ele. Perante eles se descortinava Jerusalém em toda a sua glória, nesse momento banhada à luz do sol poente. O templo atraiu todos os olhares. O templo fora durante muito tempo a glória e o orgulho da nação judaica. Enquanto o sol no ocidente tingia e dourava o céu, o resplendor de sua glória iluminava o puro e alvo mármore das paredes do templo, pondo-lhe cintilações nas áureas colunas. Jesus contempla a cena, e a multidão silencia suas aclamações, encantada com a súbita visão de beleza. Todos os olhos se volvem para o Salvador, esperando ver-lhe no semblante a admiração por eles próprios experimentada. Ao contrário, no entanto, percebem-lhe uma nuvem de tristeza. Decepcionam-se ao ver-lhe os olhos marejados de lágrimas, enquanto uma angustiosa queixa lhe brota dos trêmulos lábios. Jesus chorara ao pé do sepulcro de Lázaro, mas fora numa divina mágoa de simpatia para com a humana dor. Essa súbita tristeza, porém, era qual nota de lamento em meio de um grande coro triunfal. A turba sentiu-se repentinamente tomada de tristeza. Muitos choraram, possuídos de simpatia por um pesar que não podiam compreender. As lágrimas de Jesus não eram a antecipação dos seus próprios sofrimentos. Foi a vista de Jerusalém que pungiu o coração de Jesus. Jerusalém, que rejeitara o Filho de Deus, ele desdenhara o amor, que recusara ser convencida por seus poderosos milagres e estava prestes a tirar-lhe a vida. Viera para salvá-la. Como poderia a ela renunciar? Jesus ergueu a mão, aquela mão que tantas vezes beneficiara os enfermos e sofredores, e movendo-a na direção da condenada cidade, em intercortadas frases de dor, exclamou: Ah, se tu soubesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas a brilhante visão do que poderia haver sido Jerusalém se desvanece aos olhos do Salvador. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Era o final do dia, quando Jesus
cercado por uma grande multidão, entrou em Jerusalém pela última vez. Era entardecer também no seu ministério. Chegara a hora do grande sacrifício. O seu sangue seria derramado para que a humanidade, através dele, pudesse ser resgatada dos seus pecados. Cristo havia passado o sábado na cidade onde moravam Lázaro e suas irmãs. Ali, Jesus havia participado do banquete na casa de Simão. Agora, no primeiro dia da semana, Jesus dirige-se para Jerusalém. Só que nesta ocasião, Jesus não entra em Jerusalém a pé, como tantas vezes fizera. Ele ordena aos seus discípulos que busquem um jumentinho, para que Jesus se assente sobre ele. Isto não ocorreu por acaso. Zacarias havia profetizado que seria assim que o Messias entraria em Jerusalém. Cristo sobe sobre esse pequeno animal e, cercado pelas multidões que tomam folhas de palmeiras, galhos de árvores e com gritos de aclamação, fazendo um coro fantástico de vozes, louvando e exaltando a Jesus Cristo, proclamando Hosanas a Deus, saudando como bendito aquele que vem em nome do Senhor. As autoridades religiosas entram em pânico, tentam calar a multidão, mas não conseguem. Aproximam-se de Jesus e pedem que Jesus impeça que as pessoas o exaltem. Jesus diz que se eles se calassem, as próprias pedras clamariam. Aquela multidão que entra em Jerusalém aclamando a Cristo era uma multidão feliz, diferente das multidões que acompanhavam os reis vitoriosos. Esses reis temporais se faziam acompanhar por soldados e multidões de cativos, de prisioneiros, que marchavam à sua frente acorrentados. Eram um testemunho público do poder e da autoridade real. Jesus vem acompanhado com uma multidão, mas não de cativos, uma multidão de libertos. Cativos de Satanás que foram libertados pelo poder de Cristo. Ali estavam os mudos cujos lábios Jesus abriu, os cegos que Jesus curou, os mancos que Jesus trouxe à normalidade de vida, os mortos que Jesus ressuscitou, os leprosos que foram purificados e limpos da lepra. O próprio jumentinho em que Jesus montava era conduzido por Lázaro, aquele que estivera 4 dias no sepulcro e que fora chamado à vida por Jesus Cristo. Era final do dia, quando chegam no alto do Monte das Oliveiras. A cena era deslumbrante. Os raios dourados do sol incidiam sobre as paredes de mármore branco do templo, trazendo uma visão indescritível. E o templo estava ainda mais bonito, adornado por muitas pessoas e os preparativos para a festa da Páscoa. Jesus para, e Jesus contempla a cidade de Jerusalém. Jesus contempla a glória do templo. À mente de Cristo vem toda a cena de profeta após profeta enviado pelos céus para salvar Jerusalém. De todas as oportunidades que Deus oferecera ao seu povo, de tantos momentos de graça que foram diante deles colocados. O corpo de Jesus treme, o seu coração se emociona, e Jesus chora. Poucas vezes a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus havia chorado poucos dias atrás, diante da abertura de um sepulcro. Perto de Jesus estavam 2 irmãs, com o coração arrebentado pela perda do seu irmão querido. Na beira do sepulcro, Jesus chorou por simpatia, condoendo-se com o sofrimento e as dores humanas, mostrando que Deus não é indiferente à nossa realidade. Deus chora conosco as nossas lágrimas. Mas agora, Jesus não chorava por simpatia.
Jesus chorava por tristeza. A angústia tomava conta do seu coração. Diante dos seus olhos estava a cidade amada, capital do seu povo. A cidade a quem tanto o céu se esforçara para salvar, mas que havia sido tão rebelde, tão dura de coração, e havia rejeitado todas as oportunidades de graça. Jesus chora porque Jesus consegue enxergar o futuro e Jesus via as consequências das escolhas deles. Aqueles tão orgulhosos habitantes de Jerusalém, apegados ao poder, à posição, ao tradicionalismo, ao seu orgulho, à sua vaidade, em breve estariam na mais profunda miséria. Jesus chora porque vê milhares de pessoas mortas e seu sangue jorrando pelas ruas da cidade. Jesus chora porque vê mulheres tendo seu ventre aberto pelas espadas dos romanos, procurando algum ouro ou pedra preciosa que porventura houvesse engolido para preservar. Jesus chora porque vê o templo sendo consumido pelo fogo, a cidade sendo completamente arruinada, destruída. Jesus chora porque nada disso precisaria acontecer. Tudo isso poderia ter sido apenas uma possibilidade que nunca se concretizaria. Mas, infelizmente, Jerusalém escolheu errado. Escolheu a sua destruição, ao invés de escolher a sua salvação. Jesus chorou por seus filhos queridos, por quem ele estava pronto a dar o preço maior que alguém poderia pagar, a sua própria vida, mas que não eram capazes de reconhecer isso. Jesus chora porque Jerusalém estava jogando fora sua última oportunidade. Aquelas lágrimas não eram só por Jerusalém. Jesus chorava também por todos aqueles que têm sido tocados pela pregação da salvação em Cristo, que têm sido sacudidos pelo chamado do Espírito Santo, mas que têm rejeitado a graça do Senhor. Aqueles que ficaram fora do céu porque rejeitaram o caminho para a vida eterna, a oportunidade de graça que Deus providenciou para os pecadores. O fogo que purificará a terra no final. O juízo retribuidor de Deus não é algo que Deus ama. Deus não tem prazer nisso. Jesus chora diante disso. Mas são resultados das escolhas humanas. E Deus respeita as nossas escolhas. Jesus, no alto do Monte das Oliveiras, chora pelos seus filhos queridos que se perderam. Será que as lágrimas de Jesus ali seriam por mim também? De que lado estarei eu quando Jesus voltar? Tenho eu aberto o meu coração para Jesus? Ou tenho estado endurecido, com os olhos tão voltados para as coisas desta vida, que tenho deixado de contemplar o amor e a graça que o Pai coloca diante de mim? Jesus chorou. Eu oro a Deus para que as lágrimas de Jesus ali não tenham sido também por mim, para que eu não esteja entre aqueles de quem Jesus lamenta pela dureza de coração. Que nesse dia nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ao chamado que o Senhor nos oferece, e prontos para receber a Jesus como o Rei do nosso coração. Jesus não se assentou sobre o trono de Jerusalém, mas Jesus quer se assentar no trono do nosso coração. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.